Olá, eu sou Glaucia Bispo, fonoaudióloga e professora do Fono Online. Bem-vindo a mais um vídeo. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu gosto bastante e que muitas vezes eu percebo que algumas pessoas acabam ainda apresentando dúvidas sobre ele. E o questionamento que muitas vezes eu escuto e recebo é: por que o fonoaudiólogo deve fazer parte aí do processo de avaliação de crianças com dificuldade de leitura e escrita? E é mais um questionamento que vem de alguns pais. É engraçado que muitas vezes você trabalha com uma criança questões relacionadas à fala, e aí eles falam assim: olha, mas a escola também comentou tal coisa, mas é você que vai avaliar? É você que tinha que avaliar? Não tinha que, de repente, passar com um professor particular ou passar com um psicopedagogo? E aí, justamente, a gente precisa estar sabendo, né, e podendo diferenciar aí e até encaminhar, se não é a nossa área de atuação. Mas é muito frequente esse tipo de pergunta ainda nos dias de hoje. É lógico que as escolas hoje sabem mais e sabem melhor instruir os pais, mas muitas das vezes eles ainda chegam com essa dúvida até o nosso consultório. Se de repente você é pai e mãe e caiu aqui nesse vídeo, eu vou tentar também trazer essa informação para vocês vocês possam entender por que o fonoaudiólogo é tão importante no processo avaliativo com crianças com dificuldades do processo de aprendizagem de leitura e escrita. A fonoaudiologia, ela estuda, um dos objetos principais de estudo da fonoaudiologia é justamente a linguagem, né? Nós somos responsáveis aí para entender o processo de linguagem, somos os profissionais capacitados para tal. Então, nós sim, trabalhamos com crianças com dificuldade de fala, crianças com dificuldade de linguagem, questões de voz, de deglutição, de audição, tarará, e também questões escolares. Quando nós falamos de linguagem, nós precisamos entender que a linguagem ela se divide em linguagem oral e linguagem escrita. A linguagem oral, ela vai ser aí um caminho, né, que bem percorrido será importante para que a linguagem escrita ocorra. Então, nesse momento, quando nós falamos sobre essa interligação, é justamente por isso. O profissional vai conseguir identificar questões que aparecem aqui, que vão poder aparecer na questão da linguagem escrita. E muito mais porque são linguagens que elas precisam de processos. Então, não é apenas porque um profissional trabalha com fala que ele vai saber trabalhar com a parte de escolarização, a parte de aprendizagem. Então, também são conhecimentos distintos. Então, por isso que é muito importante que o profissional que for procurado para tal tipo de avaliação seja um profissional capacitado para isso. O que o fonoaudiólogo avalia? O que o fonoaudiólogo faz com crianças que têm dificuldades, né, no processo de aprendizagem? Justamente, nós auxiliamos a identificar da onde que está vindo, né, essa dificuldade no processo de aprendizagem, avaliamos as habilidades preditoras do processo de avaliação, identificamos o que está acontecendo nesse processo que a criança não está dando conta, entendemos quais são as rotas que a criança está fazendo, os processos que a criança está fazendo ou não está fazendo para que ela tenha essa tal dificuldade. Nós também avaliamos a questão de compreensão da criança. Crianças que aparecem no nosso consultório com dificuldade de compreensão, de seguir regras, né, que muitas vezes são estipulados pedidos, então quando o pai pede alguma coisa, pede 2, 3 coisas, a criança não consegue lembrar. Quando é uma criança extremamente, tem questões aí de distração, mas que tem atrapalhado no processo de aprendizagem, então nós também iremos fazer parte do processo de avaliação com crianças com questões atencionais, né, que elas acabam sendo prejudicadas e tendo dificuldade de aprender também. Ou até crianças que têm aí alguma questão que a escola perceba que é uma criança um pouco mais agitada, mais inquieta, também nós vamos fazer parte desse processo para identificar e entender como isso está atrapalhando no processo de alfabetização. Crianças que apresentam erros frequentes, repetitivos na parte de ortografia, crianças que escrevem errado com muita frequência, que trocam letras, né? Crianças que não conseguem aprender a regra gramatical. Então, nós vamos fazer parceria aí no trabalho com essas crianças. Crianças que têm dificuldade de produção de texto, compreensão de texto, elaboração de texto. O que está acontecendo? A criança alfabetizou, já está no 3º, 4 anos, mas não consegue produzir um texto, não entende o que leu, lê tudo errado. O que está acontecendo? Nós também vamos fazer parte desse processo.
crianças com dificuldade de matemática. Então a criança não entende a matemática, não consegue resolver um problema, não consegue entender o que está escrito no enunciado, o que está acontecendo. Entenda, talvez você já tenha ouvido isso, né? Quem sabe português entende matemática. Olha a ligação aí da parte de linguagem. Tá? Então, o fonoaudiólogo é um profissional fundamental para estar trabalhando juntamente com crianças com dificuldades ou transtornos no processo de aprendizagem. Nós fazemos parte também da equipe que vai fazer o diagnóstico diferencial, a equipe de multiprofissionais, multidisciplinar, que faz aí a avaliação e identificação do processo investigativo, do diagnóstico dessas crianças. Né? Então, desde a parte clínica, quanto também muitas vezes necessário relacionado à parte auditiva, nós também estaremos aí presente no processo avaliativo e também no processo de intervenção dessas crianças. E eu posso te dizer, quando a criança está bem assessorada, com uma equipe bem estruturada, que é especializada nesse processo, a criança avança, encontramos aí possibilidades para que essa criança possa estar aprendendo e podendo aí compreender o que de repente dentro de sala de aula não está sendo possível, e nós somos aí facilitadores e auxiliadores nesse processo, tá? Então espero muito que tenha ajudado, que você possa aí ter entendido um pouquinho da importância do fonoaudiólogo no processo e também durante a intervenção de crianças com dificuldades escolares. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.